Viva e bem-vindos a mais um Dúvidas Públicas, a entrevista de economia na Renascença que pode ouvir sempre a esta hora e está em permanência em podcast ou em rr.pt. Poucos dias depois do 1º de maio, vamos falar muito de recursos humanos, de salários, de recrutamento, de horários de trabalho ou da forma como o mundo laboral poderá ser influenciado pela inteligência artificial. O nosso convidado de hoje tem mais de 2 décadas de experiência na área dos recursos humanos. Líder de uma equipa com mais de 70 pessoas, é responsável pela área de recrutamento especializado há mais de 10 anos na empresa onde trabalha. Tem uma licenciatura em História, mas ter-se-á desviado pelo caminho, garantindo diversas outras especializações, nomeadamente em Administração e Liderança ou em Vendas Estratégicas. Confessa a sua paixão por liderar equipas, assumindo que o papel das lideranças, num futuro que já está a acontecer, mudou muito. Os líderes eram muito técnicos, exímios em saber fazer, hoje são gestores mais globais, apostados em gerir pessoas, motivando-as e mobilizando-as. Assume que saber fazer ainda é importante, mas que a parte da gestão de equipas e de pessoas é hoje fundamental. Nuno Troni, diretor de recrutamento especializado da Randstad, é o convidado de hoje de Dúvidas Públicas, uma entrevista que também é conduzida por Sandra Afonso. E por Arsénio Reis. Agradeço desde já ao nosso convidado ter aceitado o nosso convite. Ouvimos muito que o salário não é tudo e há mesmo quem defenda que não é o mais importante. Consegue contratar os melhores candidatos para determinada posição por um salário abaixo da média? É possível convencê-los com base no salário emocional? Bom dia, muito obrigado pelo convite. Nós falamos muito, obviamente, que o salário não é o principal fator. É em parte verdade. É em parte verdade quando o salário atinge um determinado patamar em que deixa de ser um fator absolutamente crítico e essencial. É verdade para salários eventualmente a partir dos 3.500, 4.000 euros, 4.500 euros, em que eu ganhar mais 500 euros neste tipo de salário, enfim, obviamente que é diferente, mas não é uma diferença completamente impactante. Se nós olharmos para aquilo que é o salário médio em Portugal, nós não podemos dizer que não é o principal driver, tanto para uma mudança de emprego, como também para a permanência no emprego. O salário médio hoje está na casa dos 1.505 euros, sensivelmente, brutos. Portanto, enfim, é dos mais baixos, obviamente, da União Europeia. Aliás, temos apenas 4 ou 5 países que têm salários médios mais baixos do que o nosso. E, portanto, há uma componente importante no salário emocional, noutro tipo de benefícios, enfim, como ambiente de trabalho, a liderança, com quem é que eu trabalho, a flexibilidade que eu tenho do ponto de vista do modelo de trabalho. Mas esse tipo de fatores, os chamados EVPs, os Employer Value Proposition, entram na equação a partir do momento em que eu tenho as minhas necessidades básicas do ponto de vista salarial cobertas. Portanto, é em parte verdade, mas num determinado patamar. E apesar de ter, já deu alguns dados aqui, mas eu acrescento mais alguns, apesar de ter aumentado o salário mínimo em Portugal, é 26% mais baixo do que em Espanha, menos 47% do que em França, está apenas 5% acima do salário mínimo grego. Ainda assim, os líderes empresariais recebem remunerações em linha com o que se paga lá fora. Estamos a falar, por exemplo, dos CEOs do PSI 20 que ganham 32 vezes mais que os trabalhadores. E a minha pergunta é: justifica-se esta diferença tão grande salarial? Justifica-se dependendo, obviamente, de quais é que são as empresas, quais é que são os setores e do que é que nós estamos a falar. Por exemplo, se nós estivermos a falar, por exemplo, do setor de retalho, em que nós sabemos que as remunerações médias são tipicamente baixas, obviamente que quando comparado, por exemplo, com o CEO, obviamente que há uma disparidade, um gap salarial muito significativo. Se nós olharmos para outras empresas, por exemplo, setor financeiro, utilities, por exemplo, essa disparidade já não é tão significativa quanto essa. Agora, os salários obedecem, especialmente, obviamente, dentro do setor privado, obedecem além da oferta e da procura. E nós temos que perceber que, para nós termos os melhores em determinadas posições, temos que efetivamente pagar salários em linha. E hoje, nós deixámos de trabalhar numa escala, ou de competir apenas numa escala nacional, para começarmos a trabalhar numa escala internacional. E, portanto, ou bem que as empresas efetivamente conseguem ser competitivas do ponto de vista salarial e terem efetivamente estes quadros bem pagos, ou então, por simplesmente, não os conseguem reter e irão trabalhar para outra realidade. Portanto, eu diria que o salário justifica-se na medida em que a pessoa que o desempenha, obviamente, enfim, paga esse retorno desse tipo de investimento e há produtividade e resultados que o justifiquem. Agora,
Agora, o grande problema que nós temos em Portugal não é tanto um problema de salário mínimo. Esse salário mínimo, aliás, tem vindo a subir e de forma muito significativa ao longo dos últimos anos. O problema é que o salário médio está cada vez mais próximo do salário mínimo. Tem subido? Tem. Não tem subido nem de perto nem de longe na proporção, na rapidez em que o salário mínimo tem subido. Porquê? Por um problema de produtividade. Ou seja, eu consigo subir, obviamente, o salário mínimo por decreto, por regulação, mas não consigo, obviamente, regular qual é que é o salário médio que as empresas estão a pagar. Portanto, e essa é que é a grande disparidade que existe. Nós já iremos à produtividade, mas queria só clarificar uma coisa. Se o mercado regula, e regula, não é? Como sabemos, quer dizer que temos falta de gestores em Portugal. Nós Porque temos eles falta... atingem um patamar de salarial que, no fundo, permite segurá-los, não é? Portanto, há falta, se não houvesse, não seriam... Não haveria essa Há falta de talento, a vários níveis, não só em Portugal, mas também em Portugal. Ou seja, nós hoje sabemos que é difícil recrutar. Enfim, temos 500 questões, portanto, pirâmide demográfica, desadequação dos skills que as empresas procuram versus aquelas que estão disponíveis no mercado. Mas sim, quer dizer, tem havido uma subida salarial significativa, especialmente ao longo dos últimos 2 anos. Ou seja, nos últimos 2 anos nós assistimos a uma subida salarial, especialmente nas funções qualificadas, significativo face ao que era praticado, por exemplo, antes do Covid. Portanto, aliás, há um gap muito significativo do pré para pós-Covid, tanto no ritmo da procura de talento no mercado, a vários níveis, como, novamente, também depois com a própria progressão salarial que as empresas tiveram a praticar. E acha que, ainda em relação a estas diferenças salariais, devia haver regras para limitar estas diferenças? Não. Deixar o mercado funcionar? Eu diria que o mercado tende a funcionar e tende a autorregular-se, e depois são as empresas que conseguem ser, obviamente, competitivas do ponto de vista salarial e, consequentemente, da atração e retenção dos seus colaboradores, depois que vão vingar. Eu sou muito contra, obviamente, a regulação de limites salariais. Sou muito a favor, obviamente, de regulações, enfim, nas relações laborais, enfim, em todas as práticas que existem, obviamente, das empresas, mas colocar limites em que determinado gestor só pode ganhar Y% versus os seus colaboradores, sou totalmente contra, e normalmente as experiências que acontecem tendem a não correr bem. Voltando um bocadinho ao espírito da primeira pergunta, mas a questão salarial depois também impede, por exemplo, de reter talento, nomeadamente o talento jovem de que tanto ouvimos dizer. É essa a base da juventude, no fundo, já com alguma formação, não ficar em Portugal? Eu diria que uma das grandes questões que, obviamente, que o nosso talento jovem imigra é porque, efetivamente, os salários lá fora são mais altos, é verdade, mas também tem, acima de tudo, acho que há outro fator que nós às vezes tendemos a ignorar, que, sim, os salários são mais altos, mas e as experiências que estas pessoas vão ganhar? Ou seja, do ponto de vista da dimensão dos mercados que vão trabalhar, conhecer novas realidades, novos países, portanto, ou seja, torna-se muito mais atrativo trabalhar fora, não só porque, efetivamente, dá mais mundo, os salários são mais altos, a carga fiscal é menor, a aprendizagem é superior, portanto, ou seja, há uma série de fatores que nós temos hoje em cima da mesa que levam que nós percamos talento jovem para outras geografias. E como é que as empresas portuguesas competem com as empresas estrangeiras nestas condições? Muito dificilmente. Nós hoje temos pessoas que, por exemplo, temos outro fenómeno agora também muito, desde há 2 anos, sensivelmente, que é um fenómeno também muito engraçado, que é, já não vemos o talento jovem a ir para fora, vemos o talento jovem a ficar em Portugal, a residir em Portugal, mas a trabalhar para outras empresas, com salários completamente opostos àqueles que nós temos. E, portanto, é muito difícil, obviamente, para as empresas portuguesas concorrerem com este tipo de salários, novamente, ainda por cima, com a questão depois do peso fiscal que nós temos sobre o trabalho. Portanto, é uma dificuldade que as empresas têm. Enfim, pois, obviamente, podem trabalhar todas as suas políticas depois do ponto de vista de retenção, de desenvolvimento, de aprendizagem, tudo, mas têm muita dificuldade em fazê-lo. Há dados sobre estes jovens que trabalham cá, mas para empresas estrangeiras? Não há muitos. Nós sabemos que é um fenómeno que já tem expressão, portanto já preocupa muitas empresas, muitos gestores de recursos humanos, tem vindo a crescer, mas ainda não temos dados perfeitamente consolidados sobre isso. E o contrário, estrangeiros que estão cá, mas a trabalhar para empresas estrangeiras. Também temos. E também está em crescimento?
Também estamos em crescimento. Aliás, aí um bom caso, um bom fenómeno, por exemplo, se olharem para a parte imobiliária, nós vemos exatamente isso. Ou seja, quantos e quantos estrangeiros é que não estão em Portugal. Muitos, é verdade, são expatriados a trabalhar para empresas sediadas em Portugal, mas muitos estão a viver em Portugal, a residir em Portugal e a trabalhar para fora. Mas Vocês- esse número de pessoas tem crescido Tem em crescido. Portugal. Tem crescido. Tem crescido de uma forma significativa. E vocês fazem esse recrutamento? São Também procurados? fazemos esse tipo de recrutamento. Há pouco falava de uma questão que eu julgo interessante e que se prende com os rendimentos versus produtividade, que aliás é o argumento invocado. A produtividade do trabalhador português, corrija-me se eu estiver a dizer uma asneira, é sempre, tanto quanto ouço, altamente elogiada no exterior. Sim. E negativamente apontada em Portugal. O que é que muda tanto para o fator produtividade ser tão diferente quando o trabalhador está na Dinamarca, na Alemanha, em França, ou quando ele está a cumprir as mesmas funções em Portugal? Mudou. Enfim, a produtividade também tem que ser medida pelo output que a empresa gera. E nós, em Portugal, tipicamente, nós somos um país muito direcionado, obviamente, para serviços, com pouca indústria, correto? E muitas das coisas que nós produzimos, até, por exemplo, mesmo no setor agrícola, por aí fora, muitas vezes depois é, enfim, enviado para fora, rebranded, volta para fora portanto, perdemos muito valor aqui. Mas para lhe responder diretamente à pergunta, o que muda são essencialmente gestão, ou seja, as lideranças que nós temos nas empresas, processos, burocracia e cultura. Acima de tudo, eu diria que são as grandes diferenças. Ou seja, são as circunstâncias portuguesas específicas que terão também influência nessa produtividade. Sim, eu diria que em Portugal nós temos, é difícil trabalhar em Portugal, ou seja, há uma carga burocrática, processual, por exemplo, mesmo até em relação à ligação com o Estado, é tudo pesado. Tipicamente isto não acontece noutros países, noutras economias mais desenvolvidas. E nós ainda temos muito uma cultura de horário de trabalho. Atenção, eu não sou contra o número de horas diárias de trabalho, não é de tudo isto. Mas produtividade não se mede pelo número de horas que eu passo num escritório ou em frente a um computador, mede-se pelo output daquilo que eu produzi durante o dia. E nós ainda confundimos muitas duas coisas, ou seja, aquela tendência, por exemplo, que se discutiu imenso, por exemplo, no trabalho remoto, trabalho híbrido, modelo flexível, ou seja, o grande inimigo ou o grande obstáculo ao trabalho a partir de casa ou remoto ou o que quer que seja, acaba por ser, normalmente, as lideranças. São as lideranças que não querem ter as suas pessoas fora, querem poder observar, querem poder controlar. Portanto, estão muito focadas a pessoas, se estiver no escritório sentado ao computador, está ótimo. Pode não estar a fazer absolutamente nada, mas há uma sensação de controle desse ponto de vista. E, portanto, eu acho que uma das coisas, mas que também já assistimos também no mercado, temos que ser justo, é muito esta mudança de mindset de eu passar de estar a controlar os meus trabalhadores numa lógica de hora versus a estar a muito mais para aquilo que eles produzirem, qual é que foi feito exatamente para o resultado ao final do dia. Ainda na questão salarial, desculpe insistir neste tema, mas já percebemos que é importante para quem trabalha. A informalidade ainda é muito utilizada para remunerar os trabalhadores em Portugal. Ou para acrescentar rendimento, eventualmente. É. Ou seja, há várias realidades. Por exemplo, nas grandes empresas e nas empresas multinacionais, tipicamente não se coloca. Ou seja, não só por uma questão de auditorias várias, mas enfim, pelas práticas tem que, por exemplo, nós somos uma empresa altamente auditada, tanto por entidades externas como internas, e, portanto, somos 100% compliant. Agora, nós sabemos que existe muita remuneração que é paga de uma forma informal. Por exemplo, dentro de um setor tecnológico, por exemplo, é muito comum existirem pagamentos através de quilómetros, ajudas de custo, este tipo de coisas, portanto 100% obviamente isentas de parte fiscal. E, portanto, ou seja, isso cria depois uma desigualdades e desequilíbrios no mercado e por isso também não são taxados. E atenção, e podemos estar a falar de pessoas tipicamente com vencimentos altos, 3, 4, 5 mil euros, por exemplo, em que têm 20, 25%, 30% do ordenado pagos desta forma. Portanto, isto é algo que é do conhecimento comum, mas é uma prática que ainda existe. Não vou falar... E existe para fugir à carga fiscal. Existe para fugir à carga fiscal. E Sobretudo isso. cria também desigualdades dentro das próprias empresas, imagino eu. Cria desigualdades dentro das próprias empresas e cria também desigualdades de uma empresa contra a outra. Por exemplo, vou-lhe dar um exemplo, eu sempre que vou apresentar uma proposta dentro deste setor tecnológico, nestes modelos de outsourcing, tipicamente sou mais caro que muitos concorrentes, porque obviamente como eu sou 100% compliant e pago integralmente, em recibo tudo, depois obviamente tenho que ter uma determinada margem comercial, faço refletir essa margem comercial. Portanto, se
40% do salário não é declarado, portanto, eu não tenho, obviamente, que se torne mais competitivo, mais flexível desse ponto de vista. Portanto, ou seja, também criamos estas desigualdades depois no mercado. E esses critérios menos claros, digamos assim, também são incluídos nas propostas de recrutamento, também são discutidos nas propostas de recrutamento. Quando falo de propostas de recrutamentos, falo entre empresa e empresa ou empresa colaborador. Quando estão a ser negociados com os colaboradores. Sim, 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 sim. Não, é perfeitamente o conhecimento comum aqui que X% do salário, salário base, X% do salário variável, Y, através de um qualquer esquema, se quiser. Portanto, sim, é perfeitamente do Esse esquema conhecimento pode comum. ser a atribuição de uma viatura ou... A atribuição de uma viatura é diferente. É diferente, Atenção, não é? Porque tem que estar, isso é um benefício. Quando isso diz esquema é basicamente aqueles que se mencionou. ajudas de custo Custos, fictícias, quilómetros fictícios. fictícios. Portanto, isto sim são esquemas alternativos, ilegais, de remuneração de colaboradores. Atribuição de benefícios, há vários. É outra coisa, Aliás, certo. e nós cada vez mais caminhamos muito para, as empresas obviamente procuram eficiência fiscal, assim como as pessoas, cada vez caminhamos mais para perceber como é que eu consigo flexibilizar a remuneração total de um colaborador. E é perfeitamente lícito e legal, por exemplo, que parte do vencimento seja acordado, é declarado, mas pode ser atribuído, por exemplo, a despesas de educação, por exemplo, como, por exemplo, despesas de ginásio, cheque escola, cheque creche. Portanto, este tipo de ferramentas são 100% legais, 100% compliant. Não é dessas que eu estou a falar. Eu estou a falar de muitas empresas que continuam a praticar esta informalidade. Passou há pouco por uma outra questão, penso eu, que se calhar está ligada também aos baixos salários e que se prende com a diversidade geracional. Está a diminuir essa diversidade geracional nas empresas ou não? Nós temos cada vez mais gerações presentes dentro das empresas. Temos pessoas que entram hoje no mundo do trabalho com 20, 21 anos e temos pessoas com 60, 65. Aliás, a idade da reforma claramente não tende a diminuir, pelo contrário, tende a aumentar, infelizmente para todos nós. Aquele fenómeno do etarismo, ou seja, que as empresas, aquele fenómeno em que as empresas pura e simplesmente excluem dos seus processos de recrutamento pessoas com mais de X anos, 45, 50, 55, por exemplo, é algo que nós, felizmente, temos vindo a assistir que tem diminuído. E este fenómeno continua perfeitamente presente no mercado, é uma realidade. Obviamente que é uma coisa que não é comunicada, não o queremos porque tem 50 anos ou não queremos porque tem 55 anos, isto jamais, em tempo algum, é dito a quem quer que seja. E isso é porque falta de formação, porque é um estigma recebe cultural. à partida mais dinheiro? É um estigma cultural, muitas vezes, que nós temos, que eu acho que é um fenómeno engraçadíssimo, porque se eu quero contratar alguém, um controller, por exemplo, um gestor de produto, se tiver 50, que normalmente vou procurar 30 anos, 35 anos, por aí fora, 55 anos já é velhíssimo, não quero, demasiado experiente, demasiado caro. Contudo, se eu tiver um problema em tribunal, eu prefiro ser representado pelo sócio do escritório de advogados do que pelo estagiário. E se tiver que ser operado, vou preferir o diretor de serviço do que o médico que acabou com 1 ou 2 anos de experiência. E, portanto, ou seja, se olharmos... Se tiver um problema nas finanças, também prefere o controle dos 55 do que o controle Precisamente. dos... Ou seja, dos eu 30. acho que nós, como sociedade, reconhecemos o valor da papel e experiência. exatamente, mas depois, por qualquer razão, nas empresas, não, é demasiado velho. Mas é demasiado velho porquê? E eu não consigo associar... Pergunta, são caros? Muitas vezes não são caros. Há muito mais aqueles estigmas de não tem capacidade de aprendizagem, não se vai integrar, já está demasiado velho, é lento, não consegue aprender, o que quer que seja. E atenção, a realidade é que este tipo de problemas ou este tipo de falta de skills acontecem, existem, mas não são geracionais. Isto acontece com pessoas de 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, o que quer que seja. E nós, enquanto sociedade, enquanto empresas, obviamente, nós temos que obrigatoriamente caminhar para acabar com este etarismo nos processos de recrutamento, que continua a ser... E nós falamos imenso de inclusão e diversidade, cada vez mais agora, ultimamente, no mercado, correto? Mas falamos muito, ou tratamos muito o tema de uma lógica, por exemplo, de orientação sexual, por exemplo, sexo, portanto... enfim, capacidades motoras, por exemplo, ou intelectuais, por exemplo, com alterações, com autismos, por exemplo, este tipo de coisas, mas tendemos a escolher a parte da idade. E a parte da idade, para mim, é tão importante de ser tratada e analisada da mesmíssima forma Sobretudo com o envelhecimento da população. Precisamente com o envelhecimento da população, mas quer dizer, mas é exclusivamente uma questão cultural e de estigma. Há muitos casos, e há várias associações, por exemplo, que também já começam a trabalhar e a promover esta agenda para efetivamente combatermos esse estigma, que eu acho que é um estigma que temos enquanto sociedade. Olhando para a realidade concreta da Randstad,
digamos, as exigências que têm do mercado apontam para um recrutamento em que faixas etárias, principalmente? Nós cada vez mais fugimos das faixas etárias. O que procuramos e tendemos sempre a procurar, e aliás, e todos os processos de recrutamento, de todas as formações e indicações que nós temos até da parte de liderança, de liderança inclusiva e práticas inclusivas, excluem obviamente sexo, mas excluem também, obviamente, o tema da idade. Ou seja, podemos dizer, atenção, uma coisa é, eu preciso de alguém que seja francamente experiente a fazer algo. Ok, portanto, preciso de 10 anos de experiência em... Mas é irrelevante se esses 10 anos de experiência são em alguém com 30 ou em alguém com 50. E, portanto, ou seja, nós fugimos e não queremos... temos, obviamente, empresas que ainda nos pedem, nós fugimos disso, obviamente, mas que ainda nos pedem, não quer ninguém com mais de X anos. Portanto, isto ainda acontece no mercado. Mas não é requisito, não deve ser requisito, num processo de recrutamento do tema de idade. Anos de experiência, 100% de acordo. Agora, X anos de idade, não. Deixa-me só, para fechar esta questão dos salários, já falou na fiscalidade, têm sido dadas muitas ajudas a nível fiscal para reter talento. Isto funciona de facto? É um argumento para as pessoas ficarem no país? Não tem escala. Não. Qualquer ajuda, obviamente, é bem-vinda, mas é um problema de escala. Os dados que nós temos são que nós somos o 8º país na escala da OCDE com maior carga fiscal sobre o trabalho. Estamos atrás. Quem é que está um bocadinho pior do que nós desse ponto de vista? Bélgica, Alemanha, Áustria, França, Itália, Finlândia e Eslovénia. São tudo economias muitíssimo mais desenvolvidas que as nossas e, acima de tudo, também, normalmente, com retorno dos impostos que são pagos também superiores. Essa é outra questão, inclusive do ponto de vista da segurança social. Mas, quer dizer, estas pequenas ajudas, óbvio, são uma pequena ajuda. Não têm escala. Novamente, quando nós... Então, o que está a dizer é que são importantes, mas não resolvem nada. São importantes, são uma ajuda, mas não resolvem. Quando nós olhamos, por exemplo, se olharem para o salário, por exemplo, para o salário médio, está aos 1.500 e poucos euros. Se eu quiser fazer aumentar um colaborador dos 1.500 para os 2.000, qual é que é o principal beneficiado neste aumento? O Estado. É o Estado. Ou seja, o custo para a empresa aumenta de uma forma exponencial, o custo para o trabalhador, a carga fiscal para o trabalhador aumenta de uma forma significativa, o grande beneficiado disto, o Estado. Enquanto continuamos com esta carga fiscal tão grande sobre o trabalho, e depois há um ponto também importante que é, tipicamente, as pessoas não têm visibilidade da diferença de salário para custo da empresa. Ou seja, as pessoas discutem muito, eu ganho X em líquidos, normalmente. Certo. Sim. Quando olho em líquidos, normalmente Sim. é a discussão habitual. Muitas vezes, eu percebo, eu também tenho medo de olhar para o recibo e perceber qual é que é a carga fiscal para traduzir isto em salário bruto, mas em cima disto não nos podemos esquecer que ainda temos o custo para a empresa. Portanto, e esta desproporção é enorme entre custo para a empresa versus salário líquido, é muito, muito significativo. E para nós conseguirmos efetivamente fazer aumentos que tenham impacto, ou seja, não são 5 euros, 10 euros, 20 euros, é um esforço brutal para as empresas. E qual é que é a produtividade que está por trás para justificar este aumento salarial? O que é que aconteceu? Quer dizer, a empresa, de repente, começou a vender muito mais, o mercado aumentou, alguma coisa se alterou. Portanto, e quando nós não conseguirmos ultrapassar esta parte desta carga fiscal sobre o trabalho, eu acho que dificilmente vamos conseguir subir salários de uma forma significativa. A taxa de desemprego tem estado a aumentar, ainda que ligeiramente, uma subida homóloga de 0,4 pontos percentuais em 2023, segundo a Pordata. Sente-se no mercado este aumento da procura de emprego ou as empresas continuam a ter muita dificuldade em arranjar quem contratar? O número de ofertas de emprego teve a subir de uma forma exponencial, enfim, muito significativa nos últimos 7, 8 meses. Em fevereiro houve uma inversão de tendência e não temos dados mais recentes. É um mês para eleições, portanto, enfim... É um mês anormal. Exatamente, assim. tem esse pequeno efeito anormal. Agora, continua a ser difícil, claramente, contratar. Até porque depois, uma coisa é quem é que não está a trabalhar, quem é que está em subsídio de desemprego, ou quem já não faz parte da estatística oficial. Esse é um ponto também, portanto, ou seja, aqueles que já ultrapassaram os 2 anos do subsídio de desemprego e desaparecem dos números. Portanto, são aquelas pessoas que não conseguem, não querem, mas muitas vezes não conseguem voltar ao mercado de trabalho e que adicionam tipicamente a esses 6,6 que mencionou. Mas o grande problema é que há muitas vezes uma desadequação
das competências destas pessoas com aquilo que o mercado está à procura. E o nosso desemprego é tipicamente um desemprego de longa duração. Por exemplo, o desemprego em Espanha é muitíssimo mais alto, mas é um desemprego de curta duração. Mais pessoas no desemprego, mas mais rapidamente voltam ao mercado de trabalho. O nosso é ao contrário. O número é muitíssimo mais baixo, do ponto de vista do número de desempregados, mas com mais dificuldade em voltar ao mercado de trabalho. E como é que essa situação se pode combater? Porquê é que nós temos essa diferença, só para perceber? Porquê é que acha que nós temos essa diferença entre duas realidades tão distintas aqui, com uma fronteira que já nem existe pelo meio? A fronteira não existe. Em média, os salários em Espanha são 1/3 superiores aos salários praticados em Portugal. Enfim, eu diria que nós temos novamente a questão da produtividade, que obviamente há uma diferença significativa. O próprio tecido empresarial espanhol é diferente do nosso. Nós somos 99%, 98% são PMEs. Mas, acima de tudo, também há uma legislação laboral mais flexível em Espanha do que há em Portugal. E em Portugal continuamos a ter, muitas vezes, receio de contratação porque eu tenho muita dificuldade depois em conseguir gerir o meu quadro de trabalhadores. Portanto, ou seja, ou efetivamente vou por despedimento coletivo, ou extensão de posto de trabalho, eu não consigo fazer coisas como, por exemplo, diminuir parcialmente a força de trabalho, fazer uma diminuição de salários para me poder adaptar a uma crise ou um problema que a empresa tenha, o que quer que seja. Portanto, esta falta de flexibilidade que nós temos na nossa legislação laboral não ajuda. Portanto, e muitas vezes é um travão à contratação. O Governo está agora a abrir uma janela de oportunidade para mexer outra vez na legislação laboral. Por exemplo, a contratação coletiva devia, na sua opinião, ser revista ou podia ser revista? Eu acho que a contratação coletiva pode ser revista, deve ser revista. Mas eu acho que, acima de tudo, nós temos um problema grave. Nós não temos nenhuma forma, enfim, existe uma ferramenta de despedimento por inadaptação do colaborador. É um pesadelo jurídico, portanto, pura e simplesmente, e não funciona, não é aplicável, porque não é execuível. Mas nós não temos a figura, por exemplo, do despedimento por performance, ou seja, uma pessoa que efetivamente é contratada, ou já está a trabalhar na empresa há algum tempo e por aí fora, não produz, não entrega. Portanto, isto não é razão para iniciar um processo de despedimento. Quer dizer, é muito difícil nós gerirmos uma empresa nestas condições, ou seja, obviamente que as empresas despedem através de várias figuras, seja por acordo, seja por despedimento coletivo, enfim, há uma série de formas de o fazer. Mas eu acho que a principal reforma da legislação laboral deveria ser esta flexibilização e permitir que as empresas adaptem a sua força laboral àquilo que efetivamente precisam numa determinada altura. Atenção, com todas as proteções, obviamente, e mecanismos de apoio a quem eventualmente possa ficar desempregado. Mas se nós conseguíssemos flexibilizar o nosso regime laboral, iríamos ver que o nosso mercado seria muitíssimo mais competitivo, e não iríamos ter estas dificuldades que temos no mercado. Nesta altura, quais serão as áreas, falávamos disso há pouco também, quais são as áreas com mais necessidade de mão de obra, se lhe podemos chamar assim? Continuamos a ter as funções operacionais não qualificadas, técnicas, obviamente continuam com bastante procura. Temos agora, obviamente... Traduza-me isso, por favor. Isso quer dizer... São desde restauração, hotelaria, trabalho agrícola, portanto, este blue collar, se quiser, este trabalho, obviamente, continuamos com déficit, com gap significativo, ou seja, precisamos de mais pessoas a trabalhar aqui. Mão de obra intensiva. Mão de obra intensiva. A imigração tem vindo a ajudar neste capítulo. Mas não resolve, não é? Ainda não resolve, ou seja, ainda há um gap significativo. E depois temos nas funções qualificadas. Temos as áreas financeiras, tecnológicas, portanto, ainda com grande procura, assim como na área de engenharia. Esta parte agora de tudo o que tem a ver com dados, inteligência artificial, obviamente, enfim, tem um grau de empregabilidade de 100% sempre. São as mais procuradas neste momento? Em volume não, porque tipicamente, por exemplo, eu tenho uma equipa financeira tipicamente superior à minha equipa, por exemplo, de análise de dados, ou de cibersegurança, ou de inteligência artificial. Portanto, em volume não, mas em tendência de procura, em escassez e dificuldade de procura desses profissionais no mercado, sem dúvida. Imagino que tinha 3 filhos agora a sair para a universidade, entrar para a universidade. Que cursos é que recomendava? Como os com mais alto grau de empregabilidade? Bom, eu sou licenciado em História, portanto não serei se calhar a melhor pessoa para opinar aí. Estou-lhe a perguntar, mas sem dúvida. Estudantes. Não, mas eu diria que, olhando para aquilo que vai ser o mundo do trabalho vai mudar e a forma como nós trabalhamos e nos relacionamos com as empresas vai mudar de uma forma muito significativa. E, portanto, aquela parte, por exemplo, do saber fazer vai continuar a ser relevante? Vai, sem dúvida.
Quais é que são as funções que depois vão sofrer mais com as inteligências artificiais? São todas aquelas funções que estão ligadas, que são rotineiras, são repetitivas. Portanto, eu diria que mais do que o curso, acho que é importante procurar áreas, ocupações, experiências que potenciem coisas como pensamento criativo, pensamento analítico, capacidade de interação, socialização, empatia. Portanto, obviamente, hoje não temos grandes diferenças ainda face àquilo que vimos nos últimos anos, portanto, ou seja, os cursos tradicionais, as boas engenharias, gestão, economias, enfim, este tipo seria a recomendação que eu faria em boas faculdades. Atenção, porque é completamente diferente fazer um curso de gestão numa das faculdades de topo versus outras, portanto, o grau de empregabilidade é completamente diferente. Eu te diria que, portanto, esses cursos, obviamente tradicionais, mas acima de tudo, procurar potenciar a aprendizagem ou o desenvolvimento destas competências. Em Portugal continuamos a fazer experiências, nomeadamente com a semana de 4 dias. Acha que é o caminho? Acha que isto devia ser incluído no Código Laboral? Acha que as empresas estão efetivamente a aderir a esta lógica ou nem por isso? Eu participei e conheço relativamente bem o estudo e a experiência. Depende de que empresas. E, acima de tudo, a semana dos 4 dias pressupõe o quê? Que as pessoas, obviamente, em vez de trabalharem 5, trabalham 4, sem perda de remuneração. Agora, a questão é, como é que eu mantenho, pressupondo que eu trabalho menos um dia, como é que eu mantenho a produtividade? Correto? Portanto, porque a questão é, eu não posso trabalhar menos um dia, manter o custo e, ainda por cima, diminuir a produtividade. E, portanto, a grande questão que está por trás disto é como é que eu consigo aumentar a produtividade. E nós sabemos que em Portugal nós temos um problema de produtividade e de competitividade face a outros países. Portanto, se eu introduzir hoje, na larga, a maioria das empresas em Portugal, a semana de 4 dias quase por decreto, eu acho que ainda vamos perder a pouca capacidade de competição que temos a nível internacional. Já se percebeu que há setores onde isso não é possível de todo. Eu diria, há setores que podem ser possível. Há empresas que o estão a fazer. Há empresas, por exemplo, que fizeram um modelo de, por exemplo, não trabalho, por exemplo, um dia por semana, mas aumenta as horas trabalhadas nos outros dias, por exemplo. Mas o modelo, a bondade do modelo, funciona muito mais numa lógica de os 4 dias são dias normais, com a carga normal de trabalho, e eu prescindo do quinto porque efetivamente tem aumentos de produtividade. Portanto, e todas as empresas que trabalharam aqui, trabalharam neste projeto, trabalharam numa lógica de, ok, vou aumentar a produtividade para conseguir só trabalhar 4 dias. E isso depois traduz-se em ganhos de retenção dos colaboradores, satisfação dos colaboradores, portanto, que são muito significativos. Ainda temos pouca informação para perceber exatamente, mensurar o impacto disto no mercado e nestas empresas em específico, mas é uma coisa que claramente está em cima da mesa. E também, voltando um bocadinho atrás, pegando o tema da inteligência artificial, nós sabemos que a inteligência artificial vai, tipicamente, aumentar a produtividade. É verdade que elimina uma série de funções, criará outras, mas, acima de tudo, em muitas das funções, o que vai fazer é aumentar uma produtividade. Portanto, eu supostamente não preciso trabalhar tantas horas para atingir o mesmo resultado. Portanto, eu acho que a semana dos 4 dias entra um bocadinho por aqui. Vai funcionar. Portanto, na sua opinião, vai funcionar. Eu tenho... Novamente, eu acho que depende das empresas, depende dos setores. Eu diria que caminhamos para aí. Acho que vai ser seguramente uma tendência, sim. Se estamos já hoje preparados, algumas dúvidas. Uma coisa que já aconteceu e já agora permite talvez fazer algum balanço já, que foi a questão do teletrabalho. Com a pandemia cresceu exponencialmente. E agora, como é que estamos? As empresas regressaram aos modelos antigos ou mantiveram? Estão a começar a inverter. Ou seja, nós passámos de um modelo pré-pandemia 100% presencial. Para a esmagadora maioria das empresas, algumas já não. Nós já tínhamos uma flexibilidade, mas a esmagadora maioria não tinha. Na pandemia, por decreto, 100% remoto, evidente. E depois voltámos então num modelo híbrido. As empresas hoje começam a pedir às pessoas para estarem pelo menos mais tempo no escritório. Algumas já decretaram 100% presencial, sim ou sim, mas a maior parte delas o que tem feito é um movimento. Venham mais ao escritório, estejam mais no escritório. Então, do ponto de vista empresarial, não resultou a questão do teletrabalho? Eu diria, o teletrabalho resultou, eu acho que nós passámos, lá está, de um extremo para o outro, e agora estamos à procura do equilíbrio. E o que nós notámos foi que, por exemplo, tipicamente os colaboradores gostam muito de terem essa flexibilidade, esse 100% de flexibilidade, ou seja, do trabalho a partir de casa. Não quer dizer que existe a flexibilidade do horário, atenção, porque, quer dizer, tem reuniões com colegas, tem uma série de coisas para fazer. Agora, há impactos significativos, por exemplo, na parte criativa. É completamente diferente. Nós estamos numa sala a conversar sobre um determinado tema, resolver um problema do que estamos online. Hoje marca-se uma call para uma coisa que antigamente se falava no corredor rapidamente, dos 2 minutos em 5 minutos. Há
problemas, por exemplo, do ponto de vista de engagement com as empresas, relação com os colegas, aprendizagem enquanto equipa. Portanto, há uma série de temas que as empresas querem resolver. Portanto, eu acredito que as empresas vão ter um modelo híbrido, ou seja, em que tendencialmente vão ter regras claras de para nestes momentos ou para este efeito nós queremos as pessoas no escritório, as pessoas têm que estar no escritório, de resto, flexível. Portanto, acho que se caminha para esse modelo. Nós temos alguns clientes, algumas empresas que estão hoje no modelo 100% presencial. É mais difícil recrutar para essas empresas do que para empresas que estejam com modelos híbridos. Nota Muito isso mais sobretudo difícil. nas novas gerações ou é De uma transversal? forma já transversal. Um outro fenómeno de que se fala cada vez mais é o chamado quiet quitting, não é? Para si isto é uma desistência do trabalhador? É apenas uma tentativa de ter vida mais vida pessoal? Em que é que se traduz isto depois na prática para quem nos ouve também perceber melhor o que é que estamos aqui a discutir e porque é que isto acontece? Um fenómeno engraçado pós-pandemia é que nós começámos a dar nome a uma série de fenómenos que tipicamente até já aconteciam. existiam há muito Exatamente, tempo. já estão há muito tempo. Isso não é necessariamente mau, certo? Exatamente, mas agora começámos a catalogá-los, se Certo. quisermos. Quiet quitting tem a ver com o quê? Tem a ver com alguma falta de... Ou seja, catalogar, identificar, mas tem a ver com eu não estou motivado, portanto, na minha função, faço os mínimos olímpicos, não me peçam mais do que aquele extra mile, não me peçam mais do que isto. Isso tem muito a ver, obviamente, com a forma como as empresas estão a gerir as suas pessoas e qual é que é a motivação que as pessoas têm para trabalhar. Ou seja, se estão completamente estagnadas na sua carreira, não se identificam com a empresa, não se identificam com o propósito, ou então, por simplesmente, às vezes, é a própria opção das pessoas de eu trabalho, entrego aquilo que me pedem, ponto. E não mais do que isto. E há muitas pessoas que por simplesmente funcionam assim. Ou seja, não tomo iniciativa, não sou proativo, não proponho soluções, não... Precisamente, ou seja, Limite-me deixe-me ir a um bocadinho concorrente, limite-me a entregue fazer. aquilo que tem que entregar e não muito mais do que isso. Há também um outro fenómeno engraçado agora também, que é aquele fenómeno do eu não quero crescer, eu não quero ser promovido. Portanto, eu não quero chegar a diretor. Antigamente, as outras gerações eram gerações que eu considero um bocadinho mais ambiciosas. Ou seja, eu entrava numa empresa, como é que eu chego a determinado lugar, direção, comissão executiva, o que é que seja. Hoje começamos a ver uma série de pessoas, não, não é nada disso que eu quero. Ou seja, eu quero trabalhar, quero aprender, quero desenvolver-me, mas quero dedicar apenas X tempo e X porcentagem do meu tempo e da minha energia ao trabalho. Ou seja, isto é uma parte, não é o que eu sou, não me define. É algo que eu faço, mas eu sou muito mais do que isto. E, portanto, compartimenta um bocadinho mais esta parte e não tem tantas ambições do ponto de vista de Havia antigamente um fenómeno, e eu lembro-me do meu pai me dizer uma coisa simples que era trabalha para viver, não vivas para trabalhar, não é? É um bocadinho isso, mas agora está de facto mais... Está, porque estas gerações mais jovens, efetivamente, têm uma forma completamente diferente de se relacionar com as empresas e com o trabalho daquilo que há 10 anos, 20 anos tínhamos no mercado. Isso é evidente. E esta forma de estar no trabalho é mais evidente hoje e encontra-se mais nas gerações mais novas? As gerações mais novas veem muitas empresas e são um bocadinho individualistas, ou seja, olham para as empresas, e eu não sou 100% contra isto, mas olham para as empresas muito de o que é que eu tenho a ganhar com isto. Portanto, e entram numa lógica de eu quero aprender, quero desenvolver-me, quero formar e quero que isto seja rápido. O que é que vocês têm para O me que é que dar? vocês têm para me dar? O que é que vocês têm para me oferecer? Correto? E, portanto, exigem muito este feedback. Têm pouco tempo, ou seja, têm pouco tempo, não querem esperar, portanto, querem efetivamente absorver. A partir do momento em que já não têm mais nada para aprender aqui, vamos para a próxima. E é por isso que, de rápido, nós hoje vemos muitas pessoas com menos de 30 anos, por exemplo, que já passaram por 4, 5 empresas. Nada contra, mas é um fenómeno que antigamente não acontecia, correto? Há 10 anos isto não era exatamente assim. Hoje já é. Eu acho que tem a ver com cultura, forma de estar, forma de olhar para o mundo do trabalho. Isso quer dizer que em Portugal ainda se recorre, por exemplo, muito também a trabalho temporário, ou não? O trabalho temporário, a expressão que tem, são 2% da força laboral portuguesa está 2%? 2% em trabalho temporário, que é diferente de De mudar de emprego, claro. Não, que é diferente de contratos a termo certo. Ok, Certo, e aí já certo. chega para 16%. Mas, portanto, figura de trabalhador temporário são 2%. A Ou termo seja, certo. tem pouco peso, por exemplo, na atividade de uma empresa como a Randstad.
enfim, nós prestamos serviços de trabalho temporário, portanto, isso para nós é core, mas para o mercado, por exemplo, para o mercado, quem recorre muito a trabalho temporário são, por exemplo, os grandes clientes, por exemplo, a grande indústria, por exemplo, são as principais. E, portanto, obviamente, mas têm uma parte da sua população em trabalho temporário e a parte em contrato direto. E atividades sazonais, como a hotelaria. Atividades sazonais também, hotelaria, sim. Portanto, e agora, depende muito da forma como nós encaramos o trabalho temporário e porque é que as empresas contratam seja a trabalho temporário ou seja a termo certo. Porque é que as empresas contratam a termo e não contratam diretamente para o quadro? Porque efetivamente tem muita dificuldade depois e têm receio de, se tiver que diminuir, o que é que eu faço? A tal Falta de flexibilidade que nós temos gerir. no contrato. Agora, nós também sabemos que a própria forma como as pessoas se relacionam com as empresas tende a mudar, ou seja, e o futuro, especialmente as camadas mais jovens, cada vez mais vão trabalhar numa lógica de projeto, ou seja, eu hoje trabalho com uma determinada empresa a fazer isto, amanhã estarei a trabalhar numa outra empresa a fazer outra coisa diferente. É verdade, obviamente, que mais para funções digitais, financeiras, tecnológicas, neste tipo de áreas, obviamente, mas quer dizer, não vão estar ligados, nem procuram uma relação laboral, contrato de trabalho normal, tradicional, se quisermos, com uma empresa, como era prática no passado. Já agora, os conteúdos e estamos a falar agora um bocadinho mais de recrutamento, mais concretamente, os conteúdos que os candidatos a um emprego publicam, nomeadamente nas redes sociais, ou enfim, o seu lastro digital, também passaram a ser uma das preocupações num processo de recrutamento? Se me pergunta se nós vamos ver os Facebooks, Instagrams, TikToks Era um bocadinho isso. Se essa é a pergunta, não vamos. Não vamos. Ou seja, aquilo que os candidatos, enfim, fazem e o seu histórico em redes sociais é um bocadinho o que é. Nem sequer nós podemos, devemos, e depois entramos aqui naquele magnífico. Podem, não é? Mas é lícito. Portanto, ou seja, há aqui uma série de interpretações que se colocam. Normalmente, as pessoas podem ter problemas com redes sociais, tipicamente enquanto são colaboradores de uma determinada empresa e se fazem publicações que de alguma forma prejudiquem a entidade empregadora. E isto efetivamente pode ser um problema. Agora, nós olhamos para as redes sociais dos nossos candidatos, não o fazemos. Mas isso é, ou já foi, ou pode ser um problema de quem está à procura, quem contrata. Eu diria que o meu histórico de Facebook, por exemplo, eu diria que não, acho que dificilmente. Nunca lhe colocaram essa questão. Nunca colocaram essa questão. Claro que nós trabalhamos com muita gente. De vez em quando temos pessoas que sabemos que vão às redes sociais fazer um comentário aqui ou, enfim, coisas que não podem fazer. Isso obviamente é um problema. Mas tipicamente enquanto já há uma relação laboral. Sim. Em processo de recrutamento não acontece. No departamento que dirige, recrutamento especializado, estamos a falar da seleção de candidatos para cargos de topo. É isto, não? Sim, quadros médios superiores. O que é pedido por norma, em norma pelas empresas que queiram contratar, enfim? Eu sei que me vai dizer, depende dos setores e depende das áreas de cada uma. Mas, por norma, quais são aquelas características Qual é o perfil deste candidato, digamos assim? Não vou repetir o que disse, mas tirando, obviamente, o óbvio que são características ou conhecimentos técnicos dentro de uma determinada área, campo, o que seja, pedem-nos muito capacidade analítica, resiliência, criatividade, capacidade de cooperação, de trabalho em equipa. Eu acho que estes são os principais skills mais pessoais e não tão técnicos, se quiserem. Isso é que é o mais transversal hoje. Obviamente que estes cargos não se encontram nos classificados. Ninguém vai à procura de um presidente de um banco ali no classificados do jornal. Como é que... Nem. Diga, não lhe vou então. dizer nos classificados. Atenção. Normalmente, nós publicamos anúncios, obviamente, para praticamente todas as posições que procuramos, desde as menos qualificadas às mais qualificadas. Mas isso é um tema cultural, porque, por exemplo, se olhar para o mercado inglês, que é um mercado muito desenvolvido do ponto de vista de recrutamento e seleção e de executive search de tudo, é comum anunciarem as vagas de CEO, de presidente, de direção-geral, Todo tipo de muitas vezes posições. identificadas e com as remunerações associadas. Sim, nós cá não temos de Nós facto cá esse não temos de todo esse hábito. Ou seja, nem para um simples diretor, quanto mais para um CEO, precisamente, por exemplo. ou seja, portanto, nós publicamos os anúncios, agora a esmagadora maioria das pessoas que nós colocamos estão sossegadas, nós é que as contactamos e vamos lá chateá-los a perguntar se querem mudar eventualmente de emprego, exatamente. E vamos ver, sim, muitas vezes funciona assim, ou seja, por exemplo, um determinado cliente quer contratar uma determinada pessoa com um determinado perfil, tipicamente são funções
específicas, técnicas, tudo, e portanto há um conjunto de pessoas que no mercado que as têm, nós identificamos-las e então vamos contactá-las e desafiá-las então para o novo, faz o processo de recrutamento. Normalmente são desafiadas para o processo. Eh, eh, disse aqui que estes cargos vão procurá-los diretamente, mas estes cargos são preenchidos por portugueses ou estrangeiros? Hoje já não lhe consigo responder, porque nós hoje já empregamos todo o tipo de nacionalidades. Seja para as funções diferenciadas, seja para as funções qualificadas, já temos todo o tipo de nacionalidades, pessoas que estão a trabalhar no mercado português, em Portugal, e entram num processo de recrutamento, e para nós é completamente irrelevante serem portuguesas, chinesas, francesas, o que quer que seja. Novamente, aquela questão que falávamos há pouco, procuramos as competências, independentemente depois do... Enfim. E falou dos salários, por exemplo, agora há uma proposta do Bloco de Esquerda, genericamente, não só para cargos de topo, obviamente, mas que pede ou recomenda que estas empresas publiquem as tabelas salariais. Não estamos a falar de salários base, mas o que é que efetivamente pagam aos trabalhadores. Acha que isto devia ser assim, que as empresas deviam, de facto, por uma questão de transparência, de concorrência entre empresas, que deviam publicar as remunerações pagas? Tirando as dúvidas das privacidades de dados e afins, não. Eu acho que as empresas são entidades privadas e são geridas da forma que as empresas entendem que devem ser geridas. Devem obedecer, obviamente, à regulação, leis do país onde estão, como é evidente, mas não vejo nenhuma vantagem em estarem a publicar o que é que eu pago. Aliás, porque os salários, mesmo dentro das empresas, mesmo dentro de várias funções, são diferentes. Eu não pago exatamente o mesmo a todas as pessoas com quem trabalham. Portanto, há diferenças salariais. Há diferenças salariais porquê? Por performance, por senioridade, por uma série de critérios. E, portanto, é muito difícil dizer que eu na função X pago Y. E, portanto, não vejo... o que há, uma iniciativa também já por parte do Estado, que a ACT também está a trabalhar nisso, que é depois... os salários pela igualdade do género. Aí sim, é uma das questões deles, é justamente essa. mas essa atenção, isso parece-me lindamente, ou seja, e isso nós fazemos. Na mesma função, o mesmo salário, independentemente. Precisamente, o mesmo perfil, a mesma função. Há diferenças, ou seja, conseguimos identificar que há uma diferença que nós estamos a pagar mais aos homens do que às mulheres. Se assim, temos que perceber o porquê, e há um problema, correto? Portanto, e isso é claramente um dos problemas que existe. E são estudos de igualdade de género e igualdade salarial e por aí fora. 100% a favor disso. Não tem nada a ver com agora publicitar o que é que eu pago ou não pago. Mas sem publicitar... Precisamente, eu não tenho que publicitar o que é que eu estou a fazer. Precisamente. Mas a ACT tem um papel muito importante neste tipo de questões. Ou seja, e perceber se efetivamente se as empresas estão a remunerar as pessoas de uma forma equilibrada ou se há discriminação, seja por qualquer critério dentro dessa empresa. Portanto, isso é um ponto muito importante. Mas não tem nada a ver com publicitar agora se paga Y ou o que quer que seja. Vamos começar a correr contra o tempo, é sempre assim, nós estamos habituados. Há muito receio sobre, falando de um tema de que já falou, que é a inteligência artificial, sim, sobre o impacto da inteligência artificial no mundo do emprego, enfim, no mundo laboral. A própria Randstad tem alguns estudos publicados sobre esta matéria. Os empregos que vão ser criados ou que vão sendo criados serão suficientes para compensar aqueles que vão ser destruídos num futuro de médio e longo prazo? Não. Então esse é um problema, não é? Esse é um problema, até porque há tarefas que pura e simplesmente vão ser completamente automatizadas. Por exemplo, eu, muitas vezes este exemplo de um e-mail. Nós no futuro não vamos responder a um e-mail. Portanto, a máquina há de aprender tipicamente como é que eu respondo e depois automatizará cada vez mais a resposta. A mim parece uma coisa de sonho, honestamente. Mas esse é um dos exemplos. Há muitas funções, por exemplo, dentro da área jurídica, médica, tudo que tem uma base muito linguística por trás, tipicamente tem muita tendência depois a ser digitalizado e ser feito através de cursos de inteligência artificial. E depois há aqui um ponto que... Porquê é que a inteligência artificial ainda não avançou mais? Há várias razões. Primeiro, ao custo de adoção. A tecnologia ainda é cara. E todas as empresas têm dificuldade em adotá-la. E depois também há uma outra questão que é a falta de skills nas pessoas para fazer essa adoção. Ou seja, eu não as tenho dentro da minha empresa, mas também não existem no mercado. Portanto, não é exatamente uma lógica de substituição em que eu consiga ir agora ao mercado.
diz-se muito que é muito mais provável que eu vá perder o meu emprego para alguém que saiba trabalhar com inteligência artificial do que para a própria inteligência artificial. Sim, no curto prazo, mas no médio prazo, como nós sabemos que os ganhos de eficiência e de produtividade vão ser tão significativas que, por isso simplesmente, eu, para produzir o mesmo, trabalharei muito menos horas. Agora, vou precisar do mesmo número de pessoas ou não? Porque se não precisar, tipicamente não vou assumir custo desnecessário, se quisermos, se não precisar perfeitamente dessas pessoas. E, portanto, agora, e também, um dos grandes problemas também é que, tendencialmente, quem tem depois esta capacidade de trabalhar com inteligência artificial não são necessariamente as mesmas pessoas que eu estou no mercado. Portanto, há muitas pessoas que vão ficar para trás. Ou seja, porque por muito upskilling, reskilling e por aí fora que se faça, há pessoas que pura e simplesmente não têm essa capacidade de aprendizagem e vão ficar para trás. Acabou de dizer que esta transição, este fenómeno está ligeiramente atrasado, ou já podia estar mais avançado. Conseguimos perceber quando é que este impacto vai ser sentido? Começa a ser sentido. Nos processos de recrutamento que são feitos, esse tipo de skills, de competências, já lá estão. As empresas começam agora a trabalhar cada vez mais com a inteligência artificial, as grandes especialmente. As empresas começam a trabalhar muito com a inteligência artificial. É uma questão, eu diria, não consigo mensurar, quantificar, são X meses, X anos e por aí fora, mas já está em cima da mesa. Ou seja, há muitas empresas que hoje já estão a introduzir as ferramentas. E um país como Portugal está preparado para um embate desses ou não? As grandes diria que sim, mas novamente a questão é... as empresas, não queria dizer nomes, mas as empresas dos PMEs e por aí fora, porque seguramente, as grandes empresas seguramente, as PMEs estão tão atrasadas, inclusive do ponto de parte, estão tão atrasadas do ponto de vista de gestão que dificilmente depois vão ter essa capacidade. Portanto, há um longo trabalho aí pela frente, não é? Há um longo trabalho pela frente, mas atenção, eu não tenho dúvida absolutamente nenhumas que vai ter um impacto muito significativo no mercado, tanto nas empresas que vão resistir, vão desaparecer imensas, vão aparecer outras, obviamente. Novamente, relacionado com as pessoas, há muitas que vão ficar para trás. Já falámos aqui da pandemia várias vezes. Durante a pandemia falou-se muito do stress, do burnout, do esgotamento, insónias crónicas, uma série de problemas mentais, saúde mental. Já não se fala tanto disso. Passaram? Estão resolvidos? Não, agora fala-se quiet quitting. Ou seja, eu acho que não quer dizer, atenção, de todo, que é uma questão de modas e não quer ser mal interpretado. A saúde mental continua a ser um tema, as empresas continuam, mas normalizou. Eu acho que essa é a grande questão, ou seja, veio muito para cima da mesa na altura da pandemia, mas hoje já começa a ser um tema que é perfeito, enfim, dado assim dentro das empresas. Há temas de saúde mental que têm que ser trabalhados. Às vezes há um bocadinho, há aqui algumas confusões entre saúde mental do que é causado pela empresa ou do que é causado por outras coisas completamente diferentes. Vida pessoal, o que quer que seja. Mas claro que as empresas têm que o gerir. E bem, mas é uma preocupação, as empresas estão a trabalhar e bem nessa temática. Eu acho que está menos na agenda, menos na moda, porque efetivamente normalizou. Não mais do que isso. Estamos mesmo a terminar, tentamos sempre, quando fechamos, apurar ou tentar perceber qual é o gosto musical dos nossos convidados. Pedimos que nos indiquem uma música que de alguma forma tenha sido importante ao longo da sua vida, no caso. Quer dizer-nos qual o tema que escolheu e porque é que escolheu? The Sound of Silence. Um clássico, não é? Mas eu também clássico. já não sou exatamente jovem, mas é uma música que sempre ouvi muito ao longo da minha vida, desde o início. Foi uma das primeiras músicas também que ouvi com o meu filho mais velho, e portanto, ou seja, se me perguntasse se uma música seria essa. E portanto é porque marcou momentos essenciais da sua vida. Precisamente. A escolha musical de Nuno Troni, diretor de recrutamento especializado na Randstad, convidado de hoje, do Vidas Públicas. Este programa contou com o apoio técnico de Rui Glória, sonoplastia de João Campelo, imagem de Beatriz Pereira. Estamos de regresso na próxima semana. Uma boa semana.